tudo bem? Bom, para todo mundo que segue meu canal, viu aí que eu sou budista. E aí fica a pergunta, né, para as pessoas que nunca ouviram falar, para as pessoas que podem entender um pouquinho sobre o que é o budismo, mas eu vou tentar fazer um resumo geral para as pessoas entenderem essa linhagem que eu sigo, o budismo Nichiren. O budismo Nichiren, ele começou lá na Índia, há mais de 3.000 anos atrás. Olhem só, há mais de 3.000 anos. Por um príncipe, esse príncipe chamava Siddhartha Gautama, e ele nasceu 7 dias depois a mãe dele faleceu. Ele cresceu rodeado por luxo e muita proteção. O pai dele não queria que ele sofresse as adversidades que nós temos no dia a dia. Então ele não sabia o que era envelhecer, porque as pessoas eram sempre trocadas no palácio ou pintavam o cabelo, né, para não saber o que era velhice. Quando ele casou, ele teve um filho, só que mesmo assim ele ainda estava infeliz. Ele era muito inteligente, ele estudou várias coisas lá no palácio, mas nada substituía aquele vazio que ele tinha dentro, principalmente sabendo da morte da mãe, que ele foi criado pela tia. E nisso, diz, né, as escrituras, que ele encontrou 4 saídas. Cada vez que ele ia para uma saída, ele encontrava uma pergunta. Ele encontrou um cadáver, né, as pessoas fazendo o funeral. A segunda vez, ele saiu, viu uma pessoa velha. Na outra, ele viu uma pessoa doente. Então, aos 19 anos de idade, ele fugiu do palácio. 19 anos. E ele foi para as florestas, lá ele encontrou pessoas que seguiam, né, o hinduísmo, o ascetismo, pessoas que fazem meditação. E nisso ele se tornou o melhor nas meditações, o melhor na yoga. Mesmo assim, não encontrava as respostas. O porquê do nascimento, o porquê do envelhecimento, o porquê da doença e o porquê da morte. E ele resolveu fazer a sua própria meditação. Ele fez a meditação da mortificação. Essa mortificação quer dizer que você chega ao nível morte do corpo para você saber a sensação que vai ter. E ele fez essa meditação. Não comia, não bebia e não mexia. Diz as escrituras que foram 49 dias nessa posição. E aí, lá no cérebro dele ficava a briga, né? Continua, desiste. E o demônio chamado Mara, que é um demônio que nós temos na nossa própria mente, que é o lado negativo da nossa vida, ficava, né, tentando ele, falando para ele que tinha que parar, que aquilo ele não ia para frente. E aí ele conseguiu, ele brigou consigo mesmo e atingiu um grau da mente que é ver todas as suas existências passadas. Para quem acredita, ótimo. Para quem não acredita, tudo bem, o budismo não tem nada contra para as pessoas que não acreditam que existe vida após a morte. Mas ele conseguiu. E com isso, ele resolveu sair pelo mundo, né? Como a Índia era tão vasto, ele voltou para aquelas pessoas que ensinaram ele primeiro. E ele falou que ele tinha conhecido a verdade. Então foi aí que começou os primeiros discípulos. Dali ele voltou para o palácio, mas o pai dele não resolveu seguir ele, e sim a sua esposa e o seu filho.
mas não como mulher do Buda Siddhartha ou o filho do Buda Siddhartha, não. Como discípulos do iluminado. Então ele começou realmente a separar a família da filosofia. O Buda Sakyamuni, que é a tradução de sábio dos Sakyas, que é o palácio onde ele morou, ele praticou a mendicância, né? E ele ensinou isso às pessoas, que as pessoas precisavam desapegar de tudo que trazia sofrimento. O dinheiro, família, a ganância, o ódio, vingança. E isso foram 50 anos de ensinamentos. E engraçado que ele teve 3 primos que o seguiam junto. 2 dele realmente se tornaram discípulos exemplares. Um excelente em sabedoria, excelente em guardar os textos que o Shakyamuni fazia, né, que nós chamamos hoje de sutras. E o seu primo Devadatta, ou Daibadatta, que era a arrogância em pessoa, a inveja. Ele fez várias coisas para destruir a ordem budista, fez várias coisas para matar Shakyamuni. Mesmo assim, ele não conseguiu. Mas é apenas partes de um contexto enorme, mas só para a gente fazer assim, entender o porquê budismo Nichiren. E um desses primos do Shakyamuni, o príncipe Ananda, como ele era o número 1 em ficar do lado do Buda Shakyamuni, o que trazia comida, o que gravava tudo que o Shakyamuni fazia, falava, 100 dias depois da morte do que o Buda Shakyamuni faleceu, houve uma reunião entre os seus 500 discípulos e o Buda Ananda, o Bodhisattva Ananda, que a gente vai falar assim, foi chamado para que fizesse, né, as compilações dos sutras. Por isso que o sutra começa como assim eu ouvi. E um fato importante do Ananda é que ele, por 3 vezes, a monja que foi, né, tia do Buda Shakyamuni, ela pediu para que o Buda Shakyamuni fizesse uma separação, as monjas mulheres e os monges homens. E o Buda Shakyamuni falou que não era necessário, mas o príncipe Ananda, ele conversou com o Buda Shakyamuni e conseguiram fazer o monastério feminino. Então, limpeza, organização, tudo nesse monastério. Aí surgiu a ordem budista das monjas, ou seja, a igualdade dos homens e das mulheres sempre foi presente no budismo. E isso foram apenas fatos, tá, gente? Para vocês entenderem o andamento do budismo até chegar no budismo Nichiren. E aí, nessa compilação dos sutras, houve textos, né? E aí nós seguimos o Sutra do Lótus. E esse Sutra do Lótus, ele é o que nós seguimos até hoje. Então, o Sutra do Lótus, ele segue toda a linhagem do Buda Shakyamuni, desde a Índia, China, Coreia e Japão. No Sutra do Lótus, o Buda Shakyamuni ele expôs nos últimos 8 anos de vida. E é nesse Sutra do Lótus que consta a frase: medito constantemente em como fazer com que todas as pessoas adquiram o mesmo corpo que eu. O que significa isso? Que no final do Sutra do Lótus está... No Sutra do Lótus está o juramento de que nós recitamos todos os dias
em como fazer com que todas as pessoas venham a evidenciar o mesmo estado que o Buda Shakyamuni. E eu vou terminar por aqui. Bom dia.